Irmãos, é aquilo que nós colocamos ali. Enquanto o corredor estiver no meio do caminho, não chegar na faixa, romper a faixa de chegada, ele ainda precisa ter todos os cuidados. E trazendo para o mundo, para o campo espiritual, irmãos, quantos companheiros nossos, obreiros e até pastores, eu conheci pastores amigos, né? Eu nasci no Evangelho, me criei, estou com 54 anos, então vi muita coisa, acompanhei muita coisa em toda essa trajetória, né? Vamos falar da Assembleia de Deus, do nosso ministério. Quantos companheiros, quantos pastores, mesmo depois de jubilados, a gente ia conversar com eles, eles haviam perdido a aspiração da suprema vocação, eles já não tinham mais motivação, desmotivaram. No final, faltava um pé só para chegar, faltava só um detalhe a mais, mas desanimaram, desistiram, porque confundiram o papel do verdadeiro atleta. O verdadeiro atleta, ele não pode viver só de aplausos, ele não pode viver só de holofotes, ele não pode viver só pensando de que a vida é um mar de rosas e de que o holofote é preciso, que as manchetes de jornais são precisos, de que o clamor e o calor humano é imprescindível, e de que o sucesso financeiro tem que estar acompanhado sobre isso, e muitos se perdem nesse papel. Uns se perdem porque cai no ostracismo, deixa o ministério, aí não tem mais holofote, perde o calor humano, deixa de ter o poder, porque deixa o poder subir para a cabeça, porque o poder é uma coisa perigosa. O poder sempre foi e sempre será uma coisa muito perigosa, porque você deixa subir para a cabeça e aí você desvirtua os valores. Paulo, o alvo dele estava definido, ele sabia onde queria chegar, ele renunciou, ele disse: eu me submeto, eu reduzo o meu corpo à servidão, eu abro mão de tudo, eu estou abrindo mão de tudo, de toda a minha vida, dos meus privilégios, de tudo que eu poderia ser como Paulo, e como Saulo hoje estou aqui, né? Como Saulo, e hoje estou como Paulo, num compromisso maior, porque eu tenho um alvo, eu tenho a aspiração da minha suprema vocação, que é estar com o Senhor para sempre, é combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé. Mas ele diz que muitos se deixam se iludir, se envolver, né? Se envolve de uma forma tal que o alvo deixa de ser outro. Quando o alvo deixa de ser Jesus, o ministério, a obra, a pessoa realmente se embaraça e se enrola em coisas que não vão ajudá-lo na reta final de chegada. E é tão triste ver companheiros, amigos, e aqui nós tivemos, né, tantos companheiros que caíram no meio do caminho, companheiros que trabalharam comigo em campanhas evangelísticas por longos anos aqui. No final, a gente não vai citar nomes, né? Mas no finalzinho da carreira, a pessoa sai, se desvia, e perde a oportunidade. Quer dizer, é triste. A Bíblia diz que se um membro padece, todos nós padecemos. A igreja, ninguém se alegra com isso. Aliás, todo o corpo sofre. Mas nós estamos citando como exemplo de que não adianta o começo e o meio, mas sim o que vale é o final das coisas. É o que diz a Bíblia, é o final. O que acontece nas corridas, né? Nas grandes maratonas modernas agora, que tem maratona de saúde, maratona disso, maratona daquilo, porque isso faz bem para a saúde, caminhar, correr, né? E o que acontece? Sai lá 1000 pessoas correndo, ou não é assim? Sai 1000 pessoas naquela correria. Os mais experientes, eles começam numa velocidade menor e vão trabalhando respiração, trabalhando o corpo, vão se preparando psicologicamente. Os inexperientes e os que não estão orientados e firmados, eles saem a 1000 por hora. E aí eles saem igual aqueles cavalos despreparados de corrida, né? Que ele sai a 1000 por hora, quando chega no meio do caminho, empaca, né? Então é mais ou menos assim.
Então tem corredores que eles se empolgam, são amadores, eles acham que a vida cristã é assim. Quando o cara se converte, né? Tem gente com 50 anos, aqui temos mais 30, 40, 50 anos, ele sabe, ele tem um ritmo, ele é moderado, ele é ponderado, moderado, prudente, procura ser, tem paciência, perseverança, vê coisas ruins, coisas boas, sofre, padece, sabe sofrer, sabe ser humilhado, sabe ser exprimido, esmagado, como todos nós já passamos por isso, mas está ali, seguindo o caminho, porque ele sabe que a recompensa não está aqui, o meu alvo não está aqui, o meu objetivo não está aqui, envolto do poder, do que pode me oferecer o sistema religioso. O sistema religioso não tem nada a ver com aquilo, é apenas o meio. Agora, o meu alvo não, o meu alvo é Jesus. A minha suprema aspiração não é ser apenas 100% considerado no meu ministério pelo homem, mas sim por Deus. Amém. Não é verdade, irmãos? Não adianta você achar que você está na melhor ótica do seu pastor, do seu obreiro, né? Você é a pessoa especial dele, você faz parte do seu esquema, e você não está dentro da aspiração divina, a aspiração que é a suprema vocação, que é a salvação em Cristo Jesus. Então não se pode perder o foco. Nós temos que ter clareza que nós estamos aqui num objetivo só, e o alvo é Jesus. Agora, no meio dessa caminhada, não podemos fazer igual os corredores imprudentes, que saem a 1000 por hora, como alguns novos convertidos, que a gente sabe como é que é, no calor, no primeiro amor, fazem toda aquela corrida. Agora ele quer transformar o mundo, ele quer converter todo mundo é pecador, o pastor não serve, o obreiro não serve, o irmão está desviado, a irmã está desviada, vê uma coisa no outro irmão, ele que é o santo, ninguém, né? Ele é o certo do mundo errado, e ele vai naquela corrida, vai, daqui a pouco ele olha, está sozinho, e quando vê, onde é que está aquele irmão? Saiu da igreja, sumiu, fez igual aquela égua que só corre. Tem um ditado de Tubarão, que eu não vou dizer, mas esqueci o nome da égua, que só corria assim, dava aquela arrancada e parava no meio do caminho. Então, corrida é constante. O corredor experiente, ele começa numa velocidade mais lenta, mas ele vai, passou, tem que pular o obstáculo? Vamos pular o obstáculo, está aqui, né? Vamos pular, mas vamos pular e vamos olhar para o alvo. Então vamos para frente, porque o tempo passa. Amém, igreja? Amém. Estão entendendo? Amém, né? Bom, já falamos aqui sobre agora a maturidade espiritual dos filipenses. Somos perfeitos? Um ponto de interrogação. O vocábulo perfeito empregado por Paulo nesse texto tem um sentido especial, pois se refere à maturidade espiritual. Em termos de recebimento do benefício da obra perfeita de Cristo no Calvário, todos nós já alcançamos tal perfeição. Nesse sentido, a nossa salvação é perfeita e completa, segundo o comentário bíblico de Mark Bacon, quando a expressão paulina refere-se aos filipenses, tratando-os de perfeitos. Nesse versículo apresenta-os servindo a Deus no Espírito, isto é, não confiando na carne. É aquilo que nós já falamos, né? Então, aqui nós já falamos um pouquinho sobre essa questão das regras, né? Da exigência do corredor, da dieta, do que ele precisa fazer para se preparar. Vamos para outra, aspiração paulina ainda, falando. Paulo convida os filipenses a se unirem a ele e não seguirem o exemplo de pessoas que ele censura como inimigos da cruz. Então coloco aqui o exemplo dos objetivos: tratar do pobre, do necessitado, pregar o evangelho, buscar as almas, buscar os que estão caídos, estão à margem da sociedade. Esse é o alvo, esse é o objetivo que nós temos que ter como meta dentro do nosso compromisso com o evangelho. A maturidade espiritual dos filipenses. Então diz assim, Jesus diz: felizes os que cumprem a vontade de Deus. O mundo diz: felizes os que são livres para fazer o que quiserem.
Onde está a verdadeira liberdade, felicidade e perfeição? Está em uma operação poderosa, eficaz e transformadora do Espírito Santo em nossos corações. Amém, igreja? É isso mesmo? Amém, né? Então, vamos para frente. O cristão deve andar conforme a maturidade alcançada. Quando Paulo diz andemos segundo a mesma regra, não significa caminhar segundo os regulamentos da lei mosaica, tão requerida pelos judeus convertidos a Cristo. Trata-se de andar conforme a doutrina de Cristo, segundo aquilo que já recebemos do Senhor. Assim, esse andemos segundo a mesma regra denota modo de viver, atitudes, ações, obras e comportamentos em geral semelhantes aos do Senhor Jesus, que o crente deve seguir. Aprendemos com Paulo que não basta corrermos, pois se realmente desejamos progredir em nossa vida cristã, devemos conhecer e obedecer aos preceitos da palavra de Deus até o dia de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, aqui eu coloco uma concepção sobre cristão maduro, maturidade cristã, que é esse assunto que o tema está enfocando. O cristão maduro, ele tem maior poder e produtividade. Ele tem, pela sua experiência, maior eficiência, maior integração e prioriza o serviço para os outros. Então, ele tem, acima de tudo, uma liderança servidora, descobre as necessidades prioritárias dos outros e tenta atendê-las. Então, a maturidade cristã é um processo complexo, embora aparentemente não, mas quando nós aceitamos a Jesus, quando nós reconhecemos a Cristo como único e suficiente Salvador, e nós aceitamos as regras do modus vivendi, nós não podemos ter parcialidade, não podemos ser imparciais e nem parciais. Tem mandamentos e tem pré-requisitos para isso. E Jesus foi claro: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ele disse: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque você é membro da Assembleia de Deus de Criciúma? Porque você é membro da Assembleia de Deus há 50 anos? Não. Porque tive fome e me deste de comer. Porque tive sede e me deste de beber. Porque eu estava nu e me vestistes. Porque eu estava enfermo na prisão. Enfermo e na prisão, tu me visitastes. E aí, irmãos, para isso, nós quando aceitamos a palavra e quando nós ainda não estamos na maturidade cristã, nós vemos o cristianismo como apenas algo que tenha que se oferecer, ou algo que nós podemos extrair dele alguma coisa. É o que hoje nós vemos aí, a chamada teologia da prosperidade, que nós vamos falar aqui de novo. As igrejas não têm compromisso com o cristianismo. Quer dizer, não há compromisso com o que Jesus pregou. Jesus não veio pregar. Ele não veio pregar para que as pessoas tivessem um bom carro, uma casa. Ele não veio pregar prosperidade material. A prosperidade material era no Velho Testamento, sim. Aí a bênção para o judeu era a prosperidade material. Para eles era. No cristianismo a regra é outra. Cristianismo é a cruz mesmo, é a cruz de Cristo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz de cada dia e siga-me. Agora, sim, mas aí não vai ser abençoado? Vai. A bênção, ela vem
automaticamente pela sua fidelidade, porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Quando você é fiel, quando você tem compromisso com o seu irmão, com o próximo, com o seu companheiro, automaticamente você vai dar e vai receber, Deus vai abençoar a sua vida, né? Então, ser solidário, ter amor, ter fraternidade, que é o que a Bíblia nos ensina, é uma demonstração de maturidade cristã. Quando você vê um crente que tem compromisso com o social, que se preocupa com as pessoas que estão ao seu redor, que se preocupa também com a vida espiritual, mas também essa parte, não relegando em segundo plano o social, que é o pobre, o irmão, o carente, o teu próximo, que é a essência do Evangelho, o novo mandamento vos dou, que vos ameis. Então, aí começa a aparecer a maturidade do cristão. Enquanto isso, é aquele cristão que nós estamos vendo de fachada por aí. É o cristão quero, que só quer do Evangelho as benesses da cruz, e não quer viver a cruz de Cristo. É o que prega de forma enganosa muitas igrejas, apenas oferecendo os bens materiais como se fosse isso requisito, né? E fosse também algo que pudesse acrescentar nas suas vidas. Mas graças a Deus que essa igreja já é uma igreja madura. Amém? Cristão deve andar conforme a maturidade alcançada, né? Já falamos. O exemplo a ser imitado. Paulo procurou em tudo imitar o mestre, servindo apenas aos interesses da igreja de Cristo. Dessa maneira, exortou os filipenses a que o imitassem, assim como ele imitava o Senhor. Como obreiro de Deus, Paulo tinha um caráter ilibado, e os filipenses deveriam tê-lo como exemplo a seguir. Se quisermos servir ao Senhor com interesse de coração, precisamos seguir os passos de Jesus, nosso modelo de homem perfeito. Amém, igreja? Amém. Paulo foi o maior dos exemplos, o exemplo a ser imitado. Eu coloco aqui no slide, dizendo: Paulo foi o maior dos exemplos, cultivou almas com muita paciência e longanimidade, obtendo assim o fruto do seu árduo trabalho, a consolidação da igreja através dos séculos. Lutou como bravo soldado, completou a carreira em busca da coroa que lhe estava reservada. Este, irmãos, é o exemplo que nós precisamos imitar. Quando Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, para quem olha de uma forma humana, apenas carnal, interpreta como sendo uma presunção. Mas não é uma presunção. Paulo apenas quer traçar um modelo de renúncia que ele teve. Eu fui imitador de Cristo, procurei ser, diz ele, o máximo possível imitador de Cristo. Então, se eu sou imitador de Cristo e tenho feito a vontade do Senhor, estou no meu compromisso maior, o meu alvo é Jesus, eu estou vivendo a minha suprema vocação, a minha aspiração suprema, que é o céu, que é a conversão. Eu desejo a glória, eu desejo a conversão das pessoas, eu desejo fazer algo por o Evangelho. O morrer é ganho, mas o viver é Cristo. Ou eu estou vivendo Cristo 24 horas, vivendo a minha vida, dando a minha vida, me doando, ou então eu me entrego para que o Senhor me leve. Agora, a situação do apóstolo Paulo não se pode nem ser comparado com a nossa, porque ele realmente tinha uma carga muito pesada. E ele ter que assumir e dizer tudo aquilo que ele disse, tem que realmente ter passado todas estas etapas, porque quando ele escreveu esta epístola aos Filipos, a igreja de Filipos, ele estava algemado, estava preso, e com um carrasco ao longe. Você imagina você saber que daqui a alguns dias você vai ter que ser submetido a um carrasco que vai colocar a sua cabeça a prêmio, que você vai ter que colocar o seu pescoço debaixo de um machado,
e ali encerra a sua carreira? Então, imaginemos a situação e o estado psicológico de um homem desse. Porque isso nos mostra e nos remete, né, a fazer uma viagem retrospectiva e relembrarmos a vida de todos os apóstolos, para que nos animemos e tenhamos coragem e confiança cada vez mais da nossa missão como soldados, como crentes, como mensageiros, cultivar as almas, pregar o Evangelho, porque era muito mais difícil para a igreja primitiva do que hoje. Hoje não tem ninguém com a faca no pescoço, não tem ninguém indo para a guilhotina, ninguém está aí na situação de que ou você renuncia o seu Jesus ou morre. Ninguém está nessa situação, mas todos estão servindo com liberalidade. Você tem que enfrentar o mundo, o pecado, as coisas que existem, isso sim. Esse é um caminho que nós temos que percorrer, mas nós temos que ter clareza de que para Paulo era uma realidade bem diferente da nossa, mas mesmo assim ele colocou a sua vida acima disso tudo, dizendo: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, eu não sou dono da minha vida, enquanto eu viver eu quero que ela esteja a teu serviço. E é isso que nós estamos vendo aqui. Bom, considere a atualidade do desejo paulino. Considere que Paulo ensinou que um propósito irá motivar você, um propósito irá conservar suas prioridades firmes e fortes, um propósito irá desenvolver seu potencial, um propósito lhe dará forças para viver no presente, um propósito ajudará a avaliar seus progressos. Então, ainda continuando aqui na lição, a atualidade do desejo paulino. O propósito de Paulo em relação a si mesmo e aos filipenses deve servir-nos de instrução, pois as dificuldades, tentações e demais obstáculos que serviam de empecilhos à vida de comunhão naquela época continuam atuais e bem maiores. Mais do que nunca devemos nos esforçar para vivermos uma vida de íntima comunhão com Deus. Por isso tem que haver propósitos na vida, para que nós saibamos estar motivados, saibamos conservar as nossas prioridades de servir a Deus, prioridades firmes e fortes, por desenvolver nosso potencial como cristão, né, como crente, propósito de viver no presente século para Deus e avaliar os nossos progressos, né? Aspiração cristã ainda hoje, passos para a competência e maturidade espiritual. Então aqui diz assim: conhecimento é saber, habilidade é saber fazer, atitude é querer fazer e competência fazer. Então, irmãos, uma coisa é conhecer, conhecimento é saber. Você tem que saber qual é o seu objetivo, qual é o seu ministério, qual é o seu papel como cristão. Saber, conhecer tudo que diz respeito à sua vida e à sua vida espiritual e tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E ter o que? Habilidade para saber fazer. E ter o que? Atitude, aquilo que eu falei: o universo conspira em favor de quem age. Tem que querer fazer, e competência é fazer acontecer. Se nós fizermos isso, evidentemente que nós vamos estar nos aproximando dos propósitos maiores de Deus em nossas vidas. Diz assim: cristão deve almejar a maturidade espiritual. Seguindo o exemplo de Paulo, reconheçamos que ainda precisamos alcançar a perfeição. Sejamos sóbrios e vigilantes, reconhecendo também o quanto carecemos de maturidade espiritual e de um maior conhecimento acerca da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui eu coloco já falei sobre isso, mas diz aqui o texto: rejeitando a fantasia da falsa vida cristã.
Paulo era um sofredor consciente, um homem que sabia o quanto é difícil ser fiel a Deus. Ele, porém, suportava tudo por causa da obra de Deus. Quem quiser viver assim nos dias atuais, precisa reconhecer que padecerá as mesmas angústias. Semelhante ao apóstolo Paulo, podemos ter certeza de que receberemos o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sem disciplina não podemos jamais agradar ao que nos arregimentou para o exército. Se precisamos mudar nosso proceder para obter sucesso no trabalho do reino, primeiro, precisamos adorar a Deus, ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, praticar a oração e exercitar a disciplina. Pois somente assim obteremos o prêmio máximo de nossa dedicação, que é estar para sempre com aquele que está em todos os lugares. É preciso deixar os embaraços, conforme já falei, conforme diz em Hebreus 12:1, e saber que as dificuldades, as tentações e demais obstáculos que serviam de empecilhos à vida de comunhão naquela época continuam atuais e bem maiores, porque hoje as ofertas são bem maiores e mais tentadoras. Vivemos num mundo de muitas tentações e de muitas dificuldades em diversas esferas, não só na questão física. Paulo vivia mais a situação física, de segurança pessoal. Agora, nesse aspecto, o mundo está cada vez mais pior. Vivemos um mundo de muita liberalidade. Nós temos que estar trabalhando com muitas correntezas contra nós. Há uma pseudo-liberdade exacerbada no nosso meio. Vivemos num mundo de libertinagem, literalmente falando, onde os valores estão todos distorcidos. Hoje, com a televisão, com a internet, com os meios de comunicação de massa, evidentemente a igreja ficou muito mais refém e muito mais difícil de você trabalhar no seu adolescente, o jovem, a criança, porque há muitas ofertas e os obstáculos são maiores, as dificuldades são maiores, as tentações e as oportunidades são maiores. Agora, o bom corredor, ele passa por cima, ele vai pular, ele não vai deixar o pé engalhar ali, ele vai passar por cima do obstáculo e vai superar, e vai ser um jovem, um crente, um irmão, uma irmã vencedora no nome de Jesus, desde que o seu alvo seja Jesus, e dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate. Como ele disse, eu não estou dando golpes, socos no ar, não. Eu sei onde é que eu estou, eu sei o que é que eu estou fazendo. Você imaginou um boxeador ficar lutando consigo mesmo, batendo no ar? O cara não sabe o que está fazendo, então ele está maluco. Agora, nós sabemos onde estamos batendo. Nós estamos batendo contra o mal, contra o pecado, contra tudo aquilo que é contra a palavra do Senhor. Mas nós temos certeza que, como atleta cristãos, nós estamos nos despindo de toda a vaidade, nos despojando de tudo aquilo que nos atrapalha, deixando de fora os embaraços, tirando tudo aquilo que possa nos enfraquecer e nos diminuir diante dos gigantes que enfrentamos nos dias de hoje, porque nós temos a aspiração da nossa suprema vocação de Deus, de que um dia estaremos para sempre com o Senhor na glória, onde não haverá mais dor nem tristeza, mas vamos viver em um mundo de adoração e santidade para todo sempre. Amém, igreja? Que Deus os abençoe e vos recompense em nome do Senhor Jesus Cristo.